Eu vejo a igualdade e liberdade operando mais como uma tensão do que uma oposição. A democracia tem em si o seu veneno, mas também tem em si o seu próprio bálsamo. Ele acredita naquilo que a gente vai chamar de os poderes intermediários entre o Estado e o indivíduo. Olá, quando o jovem francês Alexis de Tocqueville viajou aos Estados Unidos em 1831, o antigo regime estava em decomposição, mas a rigor não havia democracias no mundo. Mesmo os governantes americanos eram eleitos por uma elite diminuta. Filho de uma aristocracia moribunda, visionário de uma democracia embrionária, Tocqueville não amava nem odiava nenhuma nem outra e pôde julgá-las com um olhar desapaixonado. Nem apologista da democracia, nem seu crítico reacionário, na América ele viu a marcha irresistível do igualitarismo moldando não só as leis e instituições, mas os costumes e a alma coletiva para o bem, mas também para o mal. Entre os riscos que a democracia trazia em seu ventre, ele diagnosticou os males do individualismo e do materialismo, do conformismo e da apatia política de um lado, e do fanatismo sectário e da tirania da maioria de outro, do atomismo social e do monismo estatal. Desejo imaginar sob quais novos traços o despotismo poderia produzir-se no mundo, disse Tocqueville, e vejo uma inumerável multidão de homens semelhantes e iguais que sem descanso giram em torno de si mesmos a fim de se proporcionarem pequenos e vulgares prazeres com que enchem a alma. Cada um, isolando-se parte a parte, como que estranho ao destino dos demais. Acima de todos, eleva-se um poder imenso e tutelar, único a encarregar-se de lhes assegurar seus gozos e velar sobre sua sorte. É absoluto, detalhado, regular, previdente e suave. Seria semelhante ao poder paternal se, como este, tivesse por objeto preparar os homens para sua idade viril, mas, pelo contrário, procura apenas fixá-los irrevogavelmente na infância. Se pudesse, lhes suprimiria inteiramente até a preocupação de pensar e a dificuldade de viver. Mas Tocqueville foi salvo do ceticismo por sua fé política na liberdade e do pessimismo por sua fé religiosa no cristianismo. Com o mesmo vigor com que denunciou as patologias da democracia, apontou seus remédios: a participação em associações civis, a imprensa livre, a vitalidade das instituições locais, a descentralização do poder, a educação cívica e, sobretudo, o freio ao egoísmo e motor do altruísmo que é a religião. 200 anos depois, mais da metade dos países do planeta são democráticos e mesmo regimes autocráticos como a China ou a Rússia prestam homenagem do vício à virtude e hipocritamente se proclamam democracias. A obra-prima de Tocqueville, A Democracia na América, teve um valor inestimável para compreender a história passada das democracias, mas poderá ainda nos ajudar a decifrar o presente e, talvez, salvar o futuro? Para responder a essas e outras questões, convidamos Lívia Franco, professora de Ciência Política da Universidade Católica Portuguesa, Roberta Soromenho, professora de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Rodrigo de Lemos, professor de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal Fluminense. Roberta, você pode nos introduzir ao nosso autor de hoje? Quem foi Alexis de Tocqueville? Bom, Tocqueville, nascido em 1801, autor do século XIX, filho da nobreza normanda, né, uma família legitimista, e cresceu nesses meios aristocráticos, né, sabendo justamente que sua classe social não tinha mais lugar nesse mundo, né, marcado pela igualdade de condições, pela democracia. Teve pais quase guilhotinados, uma parte da sua família morreu na guilhotina. Então, é esse autor, né, dividido, né, é uma imagem muito frequente no século XIX, a ideia de um abismo entre dois mundos. É esse autor que, de certo modo, vai se... É uma questão existencial para ele entender a democracia também, porque o mundo de sua origem, o mundo de berço, né, o mundo da desigualdade radical, né, da imobilidade, da fixidez, que é o mundo da aristocracia, já havia morrido, né, e ele não quer restaurar esse mundo, né, e aí então ele quer olhar para esse mundo da democracia, esse mundo que é inexorável, né? A democracia, como ele diz, é um movimento que você não controla. Vai ter uma carreira política depois? Ele começa como magistrado, né? Sim. Ele vai para os Estados Unidos para estudar, em tese, né, o sistema penitenciário, justamente por conta da queda do antigo regime. A gente tem uma mudança do sistema de penas, de suplício. E aí, então, ele vai para a América para estudar as instituições do sistema instituições judiciárias e o sistema penitenciário.
Ele volta, depois escreve A Democracia na América, e aí sim ele vai para a carreira política, né? Não é exatamente, não dá muito bem, não vou classificá-lo como alguém de direita ou esquerda, porque não é exatamente no período, né? E é um inclassificável, né? Justamente porque ele se isola, né? Não tem exatamente com quem sentar, e é um autor mais crítico, né? De outras posições do que propriamente alguém que fez, né? Não tem muito essa coisa de tomar um cafezinho depois, de fazer turminha, não foi assim. Lívia, ele passa um ano nos Estados Unidos, muito jovem, acho que uns 25 anos, né? E em 5 anos publica a primeira parte da Democracia na América, 5 anos depois a segunda parte. Juntando tudo, qual é a estrutura desse livro, pra gente entender? É muito interessante, ele de facto faz essa viagem para estudar o sistema penitenciário americano, vai com o melhor amigo dele, Gustave de Beaumont. De alguma maneira também ele está a fugir um pouco de França, porque ele resolveu fazer o juramento à nova monarquia, a Orleans. Os pais dele são legitimistas, não são dessa tradição, e então ele quer partir e estar fora durante um tempo para os ânimos acalmarem. E quando ele sai do navio, quando chega em Nova Iorque e põe o pé em Nova Iorque, ele fica de facto completamente espantado com aquilo que encontra nos Estados Unidos. E o que encontra nos Estados Unidos é uma realidade social, cultural, política, completamente diferente daquela que ele estava habituado, enfim, na sua França natal, mas também no continente europeu que ele conhecia bem. E ele diz que é nessa altura que lhe vem à cabeça a ideia de escrever um livro com base naquilo que foram as suas observações que ele fez nesse quase um ano de viagem que ele fez nos Estados Unidos. Claro que estes Estados Unidos que ele visitou não são os Estados Unidos de agora, não é? São os Estados Unidos mais pequenos, ainda estavam em crescimento, são os Estados Unidos, sobretudo, da costa leste, são os Estados Unidos muito marcados pela experiência pioneira dos puritanos que fundaram a Nova Inglaterra, e é, sobretudo, uns Estados Unidos que é, de algum modo, analisado por ele com uma certa procura de uma simplificação, que é não olhar para talvez aquele que seja o maior problema daquela democracia, que era uma democracia, bom, pelo menos naquela altura, uma democracia que era a democracia mais desenvolvida de todas das que existiam no mundo, mas que tinha um problema, que era o problema grave da escravatura, não é? E portanto ele faz um pouco esse exercício de, ok, este é o ponto do mundo onde a democracia está mais desenvolvida, nós não nos podemos esquecer que a experiência da República na Europa, mesmo apesar, enfim, das fases pela qual a Revolução Francesa tinha passado, a experiência da República era uma coisa muito exótica, não é? E tinha mau nome. A República era ligada à experiência das democracias antigas e tudo aquilo da República de Roma, e tudo aquilo tinha acabado mal. E, portanto, ele vê ali uma experiência de uma República democrática que ele se sente muito vibrante e que ele julga, de facto, poder ensinar àqueles que estão a começar nesse caminho o que é que, de facto, a democracia veio trazer de novo. E por isso ele fala desta vontade dele escrever sobre uma nova ciência política, sobre um mundo novo. Essa nova ciência política ele encontra nos Estados Unidos, muito na experiência dos pais fundadores, e o mundo novo é o mundo da democracia, que ele acredita está, de facto, a evoluir no sentido de chegar a todos os cantos, pelo menos do mundo cristão. E então as obras dele são, de facto, uma primeira caracterização da América, que nós podemos dizer que é o lado mais positivo da democracia americana. Na verdade, ele escreve muito sobre os americanos e sobre a América como pretexto para escrever sobre a democracia. Na verdade, ele está a escrever sobre a democracia. Claro que, a partir da experiência concreta americana, mas sobretudo sobre a democracia, publica, é um grande sucesso, começa a sua carreira política e só 5 anos mais tarde, em 1840, ele publica, já com maior distanciamento, o segundo volume, que é, digamos, sobre o lado mais negativo da democracia, sobre os problemas e os principais vícios da democracia. E depois temos uma terceira parte da obra, que é uma obra, enfim, que na verdade tem como pretexto a Revolução Francesa, mas
que ele também está a escrever sobre a democracia e que ele está a escrever sobretudo sobre a liberdade política em tempos que se adivinham democráticos. Essa obra ele não a termina, ele escreve sobretudo sobre a fase final do antigo regime, não chega a escrever sobre a Revolução e é publicada em 1856. Agora, Rodrigo, há uma coisa importante que a gente precisa discutir aqui, eu queria ouvir um pouco de cada um, mas ele fala, o livro é imenso, né? Mas ele fala ali de um fato gerador do fenômeno democrático que vai funcionar como uma espécie de ideia mestra, como se fosse um ponto de fuga ali de tudo que ele vai articular, que é essa ideia da igualdade de condições, né? Como se isso fosse de novo, o fato gerador dessa marcha irresistível da história moderna. O que ele está querendo dizer com isso, com essa ideia, né, de igualdade de condições? Sim, essa igualdade de condições nós devemos entendê-la no sentido de uma dinâmica, não de um estado, não de um resultado, mas de um movimento da história, não é, moderna, que tem a ver com a própria constituição do Estado moderno, através, por exemplo, da monarquia absoluta, no primeiro momento, depois atravessando esse processo em direção à democracia, e que tem a ver com uma maior horizontalização nas relações sociais. Essa igualdade de condições, ela é igualdade de condições jurídica, não é? Mas também política, crescentemente, social, econômica, ela é um pouco abrangente, né? De vários aspectos da sociedade. E ela é também, e sobretudo, uma igualdade ontológica, ou seja, na sociedade da desigualdade, na sociedade aristocrática, cada classe, para o Tocqueville, pertence quase que a uma humanidade própria, não é? E, à medida que há uma homogeneização social, há também uma homogeneidade ontológica. Todos passam a ser vistos como parte de uma humanidade em comum, né? Há uma uniformização da concepção mesmo do indivíduo, da concepção mesmo dos grupos sociais, e as diferenças vão se tornando cada vez mais contingentes, mais dependentes, por exemplo, da quantidade de riqueza, da quantidade de influência, de certas qualidades que aquele grupo, aquele indivíduo tem, mas não uma espécie de substância mais divina ou através de uma autoridade do passado ou de um direito de conquista de um grupo sobre outro. Então, a igualdade de condições ela é algo de abrangente e de profundo na concepção do Tocqueville. Podemos continuar aqui, Roberta, Lívia, porque assim, a gente faz, às vezes, uma ideia pegando a tríade, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, a gente tende a ver abstratamente como três elementos que se retroalimentam, que operam uma espécie de círculo virtuoso, talvez, mas ele insiste muito na questão da igualdade, como se a igualdade fosse uma necessidade e a liberdade fosse talvez uma conquista ou um contraponto, né? De novo, como que ele articula essa relação entre igualdade e liberdade, Roberta? Eu acho que na obra eu vejo a igualdade e liberdade operando mais como uma tensão do que uma oposição. Então não é um autor, assim, não se trata necessariamente de vasos comunicantes, né? Mais igualdade, menos liberdade, isso. Ou menos liberdade. Não é exatamente isso, um pouco de um é menos do outro, mas tem uma tensão entre esses elementos, né? E de algum modo a América, essa América que é mítica, né, que ela opera mais como um mito do que propriamente uma descrição, ele não está fazendo uma descrição do que ele vê simplesmente na América. É uma prescrição para a sua França também, que tem ainda os velhos hábitos do antigo regime, que ainda tem uma aristocracia e isso, os costumes, os modos de ver, de sentir, de agir ainda estão prenhes desses hábitos do antigo regime. Vai para a América porque lá essa igualdade está em estado puro. Ela não teve que varrer os velhos hábitos aristocráticos da nobreza, né, de uma desigualdade intransponível. E aí, então,
Mas ele mantém, né, alguns traços da liberdade, né, só uma sociedade igualitária, né, ou nivelada, ela pode existir, mas não é a sociedade, né, e isso para ele é um efeito nefasto da igualdade, que é uma sociedade nivelada, né, mas que não conheceu a liberdade, né. Então, para ele o ideal, e por isso o ideal democrático, o ideal americano, é porque ali houve um equilíbrio, que é um equilíbrio tenso, frágil, mas entre a igualdade e a liberdade. Lívia, se a gente materializando, a gente estava falando de maneira um pouco abstrata ali desses princípios, mas materializando ali nesses dois mundos, né, o velho mundo e o velho mundo aristocrático europeu e o novo mundo da República Democrática Americana, como que ele vê, assim, em linhas gerais, os grandes contrastes, assim? Sim, o contraste mais interessante para ele na experiência americana é que os americanos conseguiram estabelecer uma democracia a partir de uma base em branco, não é? Ao contrário dos franceses, que estavam a tentar fazer o caminho da democracia com todas as ruínas do passado aristocrático. No fundo, o que ele diz é isto, a grande novidade que a democracia traz é a novidade da igualdade, porque a liberdade é uma coisa de todos os tempos, quer dizer, a liberdade política sempre existiu, a liberdade existia nos regimes aristocráticos, claro que concentrado sobretudo naqueles que tinham direitos políticos, não é? Na aristocracia, naqueles que estavam junto ao monarca e que ajudavam o monarca a governar, e a igualdade de condições e a igualdade jurídica e política era inexistente. Agora, ao contrário, o que ele verifica, e essa é a promessa da democracia, é que agora todos vão ser iguais, mas essa igualdade, que na verdade é o elemento configurante da democracia, não pode pôr em causa aquilo que é uma condição natural que as sociedades humanas precisam para existir, que é a liberdade. Portanto, a tensão que a Roberta estava há pouco a falar é mesmo esta tensão entre a liberdade, que é uma coisa necessária, natural e de todos os tempos, que agora também se vai alargar a todos, e esta igualdade, que é a grande novidade, todos são iguais em todas as circunstâncias, não no sentido de uma igualdade absoluta, claro, mas no sentido de um movimento de igualização que é muito dinâmico, mas esse movimento de igualização não pode pôr em causa a liberdade. E, portanto, a democracia moderna joga-se nesta tensão entre, realizar a promessa da novidade, sermos iguais, por isso é que as democracias são constituídas por classes médias, não é? É o essencial da democracia. Nós agora já não temos uma organização hierárquica da sociedade, mas as pessoas, obviamente, tudo isto só faz sentido se as pessoas continuarem também a ser livres. A dificuldade, e termino aqui esta primeira tentativa de concretização, a dificuldade é, sendo a liberdade um gosto natural e uma coisa de todos os tempos, a igualdade, que é a novidade, é a paixão dos povos democráticos que a descobriram e, portanto, muitas vezes eles deixam-se dominar por essa paixão pela igualdade, procurar igualizar tudo o mais depressa, mesmo que isso custe por vezes a sua liberdade. E esse é o grande desafio que Tocqueville encontra, primeiro na América, mas que percebe que é um grande desafio, que obviamente ele vai encontrar também, que ele já está a verificar também no seu país, na sua França natal, e portanto é isso mesmo, é procurar qual é a maneira como nós podemos moderar esta relação entre uma paixão ardente e insaciável pela igualdade e este gosto natural e necessário para a própria existência humana da liberdade. Então, Rodrigo, porque de fato ele vê com muita apreensão os riscos dessa paixão igualitária, né? Quais são esses riscos? Bom, a paixão igualitária necessariamente leva para o Tocqueville a uma crise da autoridade moral. Não é? Por quê? Porque a autoridade moral, a autoridade intelectual, ela estava ligada nas sociedades desiguais a estatutos sociais distintos. Não é? E quando esse princípio mesmo da desigualdade se esboroa, a autoridade moral e intelectual intrínseca a alguns sujeitos decai.
Mas isso não quer dizer que toda e qualquer instância de autoridade moral e intelectual se desfaça. O que acontece é que ela se desloca. E ela se desloca para quem? Para a multidão, para o grande número. Não é? Daí, o medo do Tocqueville, eu acho que se pode falar de medo, de apreensão realmente, de submissão do indivíduo à autoridade anônima, à autoridade coletiva, ao que todos pensam, ao que todos querem, não é? E eu acho que essa é uma outra maneira de abordar a tensão, portanto, entre igualdade e liberdade, não é? A apreensão de que essa autoridade coletiva, essa autoridade do grande número, limite as possibilidades de expressão e de experiência do indivíduo, não é? Ao mesmo tempo em que o indivíduo pode ser tentado nessa nova organização a fechar-se em si mesmo, porque como ele pode confrontar essa multidão, essa autoridade coletiva, essa autoridade multiforme, não é? Como ele pode afrontá-la? Então ele se fecha em si, ele se fecha nos seus afetos, ele se fecha na sua família, ele se fecha nas suas relações imediatas. E aí, isso dá origem ao individualismo. Então, há como esses polos que se retroalimentam, não é? Num sentido negativo, e aí a pergunta é como se pode moderar, né, a dinâmica equalizante para que ela não esmague o indivíduo na passagem. Vamos ver sobre essa moderação, mas antes eu ainda queria ouvir de vocês, Roberta, Lívia, ainda sobre as patologias da democracia, né? Os possíveis males ou vícios a serem remediados. Que tal, Roberta? Tem uma dimensão que o Rodrigo estava chamando a atenção agora, que é essa onipotência da opinião pública, né? Porque a gente está no bojo da invenção de algo como opinião pública. Antes a gente pode dizer que todas as políticas, tudo que dizia respeito ao mundo público passava pelo rei, né? Por aquilo que era a autoridade, tinha uma fonte única, né? Agora a autoridade está numa opinião comum, que todos podem possuir, e as razões são compatíveis. Não tem mais essa figura que está acima de todos, do qual emana toda a autoridade moral. Então, é essa crença no grande número, né, que é uma espécie do ponto de vista, a gente poderia dizer, simbólico, né, que ocupava antes a figura do rei, do corpo do rei, com todos os seus adereços, né, uma coroa na cabeça, e que a gente poderia dizer, bom, ele tem as melhores indicações para o que devemos fazer, né? Então, isso que antes o antigo regime tinha, até de forma visível, agora tá espraiado, né? Todos possuem as mesmas luzes, todos possuem a mesma razão. Então, de uma parte, a gente fica entregue a essa onipotência que ele diz, né, Rodrigo? Ela é invisível, mas ela é constrangedora, que é a força do maior número, e ele chama isso de tirania da maioria. E um outro efeito possível, né, que é a ideia do despotismo brando, né, que é quase um oxímoron. O que é um despotismo branco? Como algo como despotismo, que é pensado em toda a tradição da teoria política para o Oriente, pode ser pensado para a democracia, né? Pode ser trazido para a democracia. E a ideia, né, do despotismo brando sobretudo, né, é quando fechado sobre os seus pequenos prazeres, né, fechado sobre os prazeres conferidos, como o Rodrigo falava há pouco, que a igualdade fornece pequenos e muitos prazeres imediatos, ao passo que a liberdade oferece só de tempos em tempos, né, os seus benefícios. Então, fechados sobre si mesmos, esses homens relegam, né, aquilo que diz respeito à vida comum, a dimensões comuns da sua existência, ele usa a palavra muito forte, ao primeiro amo que aparecer, né? Então, seria um poder do qual a gente poderia pensar a emancipação, poder paterno, né? Se, como poder paterno, tivesse como telos, né, garantir a emancipação da criança, né? Você atingiu a maioridade, você está liberado do braço dos seus pais. Dos braços do seu pai. É masculina a figura, né? O Tocqueville está dizendo, se tivesse como orientação liberar essas pessoas, mas não quer. O que esse poder quer? Que as pessoas se afastem mesmo da coisa pública, né? E deixem um espaço vazio para esse poder se estabelecer. Então a gente tem essas duas imagens de corrupção ligadas, né, ao princípio mesmo da democracia. Tanto a tirania da maioria quanto o despotismo brando.
Pois é, Lívia, é quase, eu ouvindo vocês, é quase paradoxal, né? Porque se por um lado você tem, e sempre sob esse impulso, essa atração irresistível da paixão igualitária, mas de um lado você tem esse individualismo quase frenético, essa busca pelo sucesso individual e tal, e ao mesmo tempo o risco de um conformismo, de uma uniformidade social. De um lado essa atomização, né? E sobre ela Uhum. esse poder tutelar, né? Esse despotismo brando que a Roberta estava falando. Eu queria ouvir você ainda sobre essas tensões, ou esses quase paradoxos. Sim, não é bem um paradoxo, é na verdade a questão da imoderação, não é? Sobretudo esta lógica de que a democracia é, por um lado, um regime político e como regime político, a democracia tem de assentar sobre a soberania popular. Mas a verdade é que a democracia também é um facto social. Ou seja, não é só a arquitetura política da cidade que é uma democracia, é o modo como os cidadãos vivem na cidade que se define também por esta paixão, por esta busca, por esta dinâmica de igualização. E relacionando com tudo o que estava a ser dito, em particular, é esta diferença de facto de que, para além de ser uma soberania popular, é um dogma popular. E há muito essa inclinação na democracia, segundo Tocqueville, para haver uma confusão entre a democracia popular, quer dizer, o poder político, a autoridade política assenta, de facto, no elemento popular, e depois aquilo que é o dogma, porque todas as sociedades têm que assentar em algum dogma, tem de haver algum princípio de ordem, tem de haver alguma autoridade também social. Ora, o dogma popular, na verdade, o que diz é que a maioria tem sempre razão, não é? Que é a quantidade que determina a razão e que não é um ou dois. E isso, obviamente, tem a ver com esta questão e com esta paixão pela igualdade. E, portanto, isso abre espaço a uma série de problemas que podem ser, de facto, patologias políticas sérias nas democracias. Muitas delas, que já foram aqui referidas pelo Rodrigo e pela Roberta, foram muito analisadas pelo Tocqueville, mas parte delas, na verdade, Tocqueville já as tinha encontrado, por exemplo, nos escritos dos pais fundadores da República Americana, não é? Nos Federalist Papers, por exemplo, que tinham exatamente tentado deliberar qual era a melhor maneira de organizar institucionalmente a nova República e, ao mesmo tempo, tentando moderar essas inclinações mais, digamos, sociais, como é, de facto, o perigo da tirania da maioria. Há também aqui uma outra questão, que, traduzindo numa linguagem moderna, que é, Tocqueville é muito presciente quando Tocqueville fala do despotismo brando, ele, na verdade, também está a pensar nesta associação entre essa tirania da maioria, esse dogma de que a maioria tem sempre razão, e aquilo que são os grandes aparelhos burocráticos que as grandes repúblicas democráticas modernas estão a construir. Em França isso estava a acontecer, aliás, já desde o antigo regime, e, portanto, a junção desses dois elementos, portanto, o poder político assente na maioria, a autoridade política assente na maioria, e depois um grande aparelho burocrático, sobretudo quando ele era muito centralizado, abre portas, de facto, a um grande despotismo. Não por acaso outra pensadora moderna do século XX que nós conhecemos bem, como é Hannah Arendt, ela, quando pensa sobre o totalitarismo e as origens do totalitarismo, claro que vai ler Tocqueville, não é? Claro que vai ler estes perigos, de alguma maneira já aqui pressagiados e pensados por Tocqueville. Mas eu também gostaria de dizer que, aliás, você disse bem isso também na introdução, Marcelo, Tocqueville não era um pessimista profundo, ele era um realista, mas era um realista que também acreditava numa coisa importante, que é que as sociedades humanas defendem a liberdade, gostam da liberdade e têm livre-arbítrio e, portanto, podem escolher não seguir estas inclinações piores. Então vamos ver como elas escolhem, como ele vê essas escolhas, porque existe esse risco dessa paixão pela igualdade sufocar as liberdades, mas
se essas liberdades forem devidamente cultivadas, ele é um apaixonado por essas liberdades também, elas podem se retroalimentar de maneira virtuosa, né? A igualdade e a liberdade. Rodrigo, Roberto, algum de vocês pode nos introduzir a esses contrapesos? Eu acho que temos que levar em conta duas questões aí, né? A recusa dele a esse Estado regulamentar, etc., não é total tampouco, porque em vários momentos da sua trajetória, inclusive como político, o Tocqueville propôs ações, intervenções do Estado na sociedade, no Estado social mesmo, de maneira a, digamos, contrabalançar poderes sociais por demais desiguais. Por exemplo, no caso da abolição da escravatura, né, nas colônias francesas, ele propõe, por exemplo, que o Estado assuma um papel, e ele usa o termo tutelar com relação aos escravos recém-libertados. Assim também, ele vai propor, em 1847, uma série de ações que a gente chamaria de assistencialistas. Então, ele também é alguém sensível à questão social, não é? Mas o que ele quer evitar totalmente é a centralização total da sociedade nas mãos do Estado, mas isso não quer dizer que, de acordo com a sensibilidade, o vento da história, né, essa recusa dele não possa ser moderada. Assim, em termos sistemáticos, em termos fundamentais, ele acredita naquilo que a gente vai chamar de os poderes intermediários. O uso de poderes intermediários entre o Estado e o indivíduo, ou seja, entre o polo político-administrativo e o administrado. Ele vai, por exemplo, fazer o elogio da vida associativa nos Estados Unidos. A maneira como os americanos fundam associações, não é, para advogar em nome dos direitos de pacientes, dos direitos de mulheres, direitos ou ligas até as chamadas ligas de virtude, não é? Existia toda essa organização em torno, por vezes, de instituições religiosas, às vezes independentemente, mas uma espécie de ligação dos indivíduos para além do seu isolamento individual, que seria o individualismo. Ele também faz o elogio do judiciário e da Corte Superior, do Supremo Tribunal, não é? Para moderar a sanha, digamos, despótica que a autoridade eleita poderia ter, não é? De excluir, por exemplo, minorias, calar as minorias, fazer, por exemplo, empreender, por exemplo, ações contra aqueles que, por seu modo de vida, por sua opinião, não se enquadram no funcionamento social majoritário. Então, esse tipo de instituição e esse tipo de organização social intermediária entre Estado administrativo e o administrado pelo Tocqueville, elogiada no caso dos Estados Unidos, e se pode pensar também no caso da democracia que está se construindo na Europa. Que outros mecanismos virtuosos ele encontra nos Estados Unidos, Roberta? Ele chama a participação, né, nas associações civis como as verdadeiras escolas da democracia, né? Além das associações de 1000 assuntos, né, como ele diz, de todos os assuntos, de todas as idades, de gêneros diferentes, e além do componente religioso, né, que isso também contribui fortemente, né, para uma ideia de um aprendizado da liberdade. Esse é o ponto, né? O Rodrigo falava sobre os corpos intermediários, é o traço, assim, digamos, do Tocqueville aristocrata, né, que se mantém na obra, né? Ele quer um poder intermediário, mas, como a Lívia disse, ele sabe que a liberdade não é algo dado, não está no reino natural, né? A liberdade é experiência, né? É a experiência que reforça. O Rodrigo falou do júri, é fundamental, mas ele elogia a participação das crianças no júri. Ele diz justamente, bom,
é fundamental que a gente aprenda a formular leis cujas consequências da desobediência sejam suportáveis, porque pode ser você depois. E ele faz o elogio, né, que as crianças simulam júris nas escolas. Então, ele é muito sensível a essa ideia, né, da descentralização que ele viu na América, da perfeição, né, tinha uma centralização política, partidos e um presidente, uma figura, mas a descentralização administrativa, né? Diferente da França, em que a cada momento você tem que recorrer a Paris, né? Tem que trocar o sino da igreja, recorre a Paris. O sistema da educação ele está todo esquadrinhado, tudo remete à centralidade de Paris, qualquer que seja o distrito, né? Então, tem essa ideia, né, das associações políticas ou não, né, civis de todas as matérias, elas funcionarem como esse espaço de conhecimento, né, como esse espaço de experiência da liberdade, né? E os jornais, né? Desculpe. É só porque é muito importante para Tocqueville o lugar dos jornais. Por isso, quando ele abre, né, o tomo 2 da Democracia na América, né, o tomo de 1840, lá, ele fala, né, da feição das artes, do teatro na democracia, e ele dá um lugar muito central para os jornais. Porque para Tocqueville é importante isso, né? Essa ideia de que eu configuro a minha opinião lendo em casa, discutindo, debatendo, indo para as sociedades, né? As sociedades do que era o correspondente àquilo que o Rodrigo dizia, né? As sociedades dos salões do antigo regime, né? Assim, onde a gente discute aquilo que é comum a nós, né? O mundo público não fica perdido. Então você tem os seus interesses, né? Não é negá-los, isso é muito importante, né? Tocqueville não está pregando nenhuma conversão das pessoas, ele sabe que o individualismo é um traço da modernidade, né? Não é um problema de caráter, né? O que é um problema de caráter, o que é uma questão moral para ele, é o egoísmo, né? Então, você se debruçar exclusivamente sobre os seus próprios interesses, né? E as associações, os jornais, né? O debate comum, né? Essas pequenas, digamos, as pequenas, né? Uma espécie de a polis em miniatura, né, em vários espaços. Isso cria para Tocqueville digamos assim, uma cena pública dinâmica, né? E tem o papel da religião também, né? Lívia, Rodrigo, inclusive, ele visualiza ali a chegada dos pais peregrinos na Nova Inglaterra como uma espécie de mito de origem ali, e vê o cristianismo, especialmente o protestantismo, talvez ainda mais especialmente o puritanismo, como um sustentáculo ali da moral pública nos Estados Unidos, né? Sim, a religião, obviamente, é também um dos elementos moderadores mais importantes. Como eu há pouco disse, a democracia é virtualmente vazia do ponto de vista moral, porque não tem outros dogmas para além do dogma, de facto, da igualdade absoluta, não é? Do dogma pessoal. E o que ele diz é que aquilo que pode moderar o comportamento dos cidadãos, porque eles precisam sempre de ter um código moral, uma ética para a sua ação na sociedade, tem de ver com as suas próprias convicções internas. Quer dizer, não pode ser um código, não pode ser uma ética imposta de cima de alguém mais poderoso, porque isso punha em causa a sociedade que é igualitária. E então ele vai encontrar a fonte desses costumes, dos mores, que são determinantes nesta vida ativa da sociedade americana, no cristianismo e, nomeadamente, de facto, no puritanismo. É interessante também notar, e eu também acho que o Rodrigo estava a referir isso há pouco, que também é a religião que, de alguma maneira, introduz aqui um elemento de moderação no aspecto, digamos, do olhar também muito materialista que estas sociedades têm, porque estas sociedades que são feitas não de pessoas aristocratas ou não, digamos, de um corpo de súbditos que de facto não têm muita capacidade económica, mas antes as sociedades democráticas são feitas das classes médias, pela natureza da sua própria posição na sociedade, classe média, elas precisam de se preocupar com o seu sustento diário e, portanto, também há uma inclinação para ficarem obcecadas com aquilo que é o bem-estar material, não é? E as suas condições materiais e podem desistir de participar na vida política, na questão da apatia política, muitas vezes por causa disso, não é? Não têm tempo, querem participar nos seus negócios. Então,
A religião vem ajudar a moderar tudo isso. A religião também, nós não nos podemos esquecer que, enfim, ele vem de uma tradição, como Francisco uma tradição católica também, então aqui o ponto também do assistencialismo e da preocupação com a questão da pobreza. Isto para dizer o quê? Tocqueville, do ponto de vista económico, obviamente que ele é também muito favorável à liberdade económica. Ele faz grandes elogios àquilo que ele chama o interesse próprio bem entendido. Ele elogia a experiência do self-made man americano, mas elogiando, ele sabe que tem de haver moderação, que tem que ser com limite, que nem tudo pode ser obsessão com a matéria, tem de haver valores, tem de haver moral, tem de haver preocupação com os mais frágeis e é nesse sentido, de facto, que a religião introduz indiretamente, portanto, nunca é uma religião civil, ele, pelo contrário, ele é muito crítico da religião civil, não é? Mas ele diz que é trabalhando lado a lado a liberdade e a fé, a religião, que aliás ele até diz é a primeira instituição política, mas é no seu sentido sociológico, não é no sentido formal, que de facto conseguem trabalhar de modo virtuoso para moderar a própria democracia. Dizendo isto, eu queria só acrescentar mais uma outra coisa que me parece que é importante. Estes elementos todos, que nós os três fomos focando aqui, são claramente os elementos mais tocquevillianos. Mas é verdade que Tocqueville também não se esquece, e aí vê-se bem que ele é um seguidor, por exemplo, do Montesquieu, não se esquece que a lógica da separação dos poderes e, portanto, do checks and balances do próprio sistema político americano é uma coisa muito, muito, muito importante para a moderação da própria democracia. Portanto, no fundo tem estas dois componentes, quer dizer, um componente mais institucional, um mais administrativo, como já foi aqui referido, muito importante a descentralização, e depois outro eu acho mais sociológico, tem a ver com esta cultura da liberdade, com esta cultura da cidadania. Um bom cidadão para Tocqueville não é o cidadão que se organiza em comitês revolucionários. Um bom cidadão para Tocqueville é o cidadão que se preocupa, também como a Roberta defendeu, com a experiência política a começar na sua rua, com a experiência política local, e de facto essas são as escolas primárias da democracia. Que tal, Rodrigo? Concorda? Não, totalmente. Eu acho que a ligação entre religião e democracia, no caso do Tocqueville, ela se dá em dois... Sim, porque para nós hoje a gente quase tende a ter uma mentalidade quase tende a antagonizar as duas coisas, né? Como se fossem compatíveis, mas não para o Tocqueville. Não para o Tocqueville, apesar de que talvez essa tenha sido uma das partes do livro que mais tem envelhecido, porque se nós olharmos, existem democracias altamente com uma população muito religiosa, não é? E, por outro lado, ditaduras com população pouco religiosa. Nós temos democracias com população pouco religiosa também. Então, e democracias estáveis, democracias liberais. Então, eu acho que nessa leitura que o Tocqueville faz, existe um aspecto de uma nostalgia de classe. Né? Ele próprio vem de um mundo, de uma família religiosa, legitimista, e ele quer achar nesse novo mundo um lugar para a religião, que não é mais aquele lugar da antiga corte, por exemplo, em que o jesuíta influenciava o rei, influenciava a favorita do rei, ou em sociedades em que a religião tem um lugar institucional dentro do Estado, isso ele não quer, mas ele quer que a religião estabeleça ainda uma espécie de autoridade moral, uma espécie de clima intelectual favorável à democracia. Isso, 200 anos depois, pode ser verdade, pode não ser. Acontece em algumas sociedades e em outras não. Eu achei ótimo que você falou um momento do que envelheceu na obra, porque eu acho que a gente pode dedicar nossa parte final aqui a avaliar o que envelheceu, o que não envelheceu, o que está vivo, o que está morto, como que o Tocqueville e suas ideias influenciaram o pensamento político e o fazer político ao longo desses 200 anos, né? Que tal, Roberta? Existem aspectos que, eu acho que, por exemplo, esse retrato mitológico que Tocqueville faz da América, em muitos aspectos tem sido criticado, né? Uma espécie de
a ausência de conflitos na figuração que ele faz. Mas eu acho que também não é o ponto, né, fazendo uma leitura assim de onde está o ponto do autor, o que ele visa, né, aqui a audiência se lança, se endereça a sua obra, né. Eu acho que o aspecto fundamental, me parece, a Lívia já falou disso, mas me parece um autor do século XX muito importante, além da Hannah Arendt, né, o Claude Lefort, também leitor de Hannah Arendt, que se debruça sobre a obra de Tocqueville, né, justamente para entender a engrenagem do totalitarismo, né? Por que é que uma sociedade que um conceito que é caro para Tocqueville, né? Que é a ideia a sociedade, ela não tem, as sociedades democráticas, em oposição à sociedade do antigo regime, ela não tem a figura, né, uma figura da autoridade, a figura do poder encarnada, né? O corpo do rei era a representação, o signo visível dessa autoridade. As sociedades democráticas, elas obedecem, como disse a Lívia, ao dogma da soberania popular, né? E qual é a figuração do povo? Não pode, né? Por isso que, para o Claude Lefort, essa identidade que se tenta fazer, né, com alguns governantes que dizem eu sou o povo, né, é um princípio ideológico. Isso é ideologia para o Claude Lefort, né? E isso isso pode ser visto nas experiências totalitárias, em que você tem essa encarnação do poder, uma espécie de identidade que se cria, né? Uma sociedade idêntica a si mesma, né? Que não mantém esse lugar do poder vazio, né? Que é justamente essa indeterminação, é o próprio da democracia. É assim que o Claude Lefort lê Tocqueville. Isso é, o indeterminado é propriamente democrático. Ao passo que as experiências totalitárias, elas tentam encher esse lugar vazio, né? Tentam dizer o que deve ser a sociedade, né? A raça pura, né? A gente pode recorrer a elementos de racismo, cientificismo para dizer como que se preenche, né? Esse lugar vazio, né? E isso legitimar, fundamentar o exercício de uma forma de poder que é o despotismo virando, né? Mas eu não acho que seja um anacronismo irresponsável a gente ler, né? Porque quando a gente vai lá pro tomo 2, a parte 4, o tomo 2, em que ele faz os traços do despotismo brando, a gente, poxa, né, a apatia cívica, né, o espaço para governantes de todo espectro político, né, de direita e de esquerda, né, o totalitarismo não foi só de um lado, né, em que pesem as diferenças, né, em cada um dos regimes, mas eu falava, né, da apatia cívica, as experiências autoritárias, tudo isso Tocqueville fornece matéria, sensibilidade para enxergar isso, né? Um outro autor contemporaníssimo, né, que escreveu com Andrew Brown um livro sobre autoritarismo recentemente e recorreu a Tocqueville para pensar as experiências autoritárias contemporâneas nessas novas o fenômeno, né, da emergência das novas direitas, como se convencionou chamar, é o Robert Gordon, né, que também é um autor que diz, olha, o que Tocqueville tratou, né, sobre os afetos que mobilizam a classe média, como falava a Lívia, na democracia, né, o medo e o desejo de segurança, sobretudo, material e ordem, né, configura o terreno, né, fornece o terreno fértil para o aparecimento desses fenômenos contemporâneos que a gente tem, né, as democracias liberais, enfim, ou como você disse, né, as experiências autoritárias. Então acho que isso não envelheceu. Eu continuo, cada vez que volto a folhear a democracia na América, muito impressionada com a atualidade que as análises de Tocqueville têm. É evidente que encontramos aqui e ali alguns anacronismos, alguns exemplos que nos parecem já muito distantes e exóticos, mas no essencial aquilo que são as grandes tendências, as forças profundas da democracia, tal como Tocqueville as intui em meados do século XIX, é extraordinária a sua atualidade. Aquilo que mais me impressiona é como ele explica, no fundo, isto, que é o maior democrata é aquele que é capaz de pensar criticamente sobre a própria democracia. E na verdade é isso que ele está a fazer, não é? Apesar da sua educação e da sua origem aristocrática, ele está mesmo a fazer um exercício democrático que é pensar sobre a natureza da democracia, sobre as virtudes da democracia, sobre os limites da democracia. E finalmente um outro aspecto que é, e sobretudo a conclusão a que ele chega, é que, de facto, a democracia permite, quando os povos assim o desejam, trazer ao de cima uma liberdade política assente num exercício da democracia que é extraordinário. Ou seja, uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos nas nossas sociedades contemporâneas, onde andamos todos muito ocupados com 1000 tarefas, que em última
uma análise. A democracia e a própria sobrevivência da democracia, a saúde da democracia, depende de nós e de cada um de nós e do nosso exercício individual e em conjunto da cidadania. E que é isso que define a democracia, porque fora da democracia não há cidadãos, não é? Fora da democracia a liberdade política fica muito, muito reduzida. E, portanto, a leitura agora no século XXI, de facto, desta escrita, desta reflexão de há 200 anos, eu acho que nos inspira muito para perceber o privilégio que nós temos de viver em liberdade política, mas como isso também nos traz a enorme responsabilidade de continuar a procurar, de facto, manter e defender essa mesma liberdade política. 200 anos de democracia na América, Rodrigo, como você vê essas influências e repercussões? Eu creio que elas são amplas, primeiro no mundo intelectual. A gente poderia pensar também na influência que teve o Tocqueville no pensamento sobre a indústria cultural dos frankfurtianos também. Adorno citava o Tocqueville ao mostrar como aquela sociedade verticalizada criava uma certa relação com a arte e com a cultura que vai ser mudada totalmente pela entrada dos mecanismos de livre mercado, né, com uma certa vulgarização e padronização. E creio também que é, na nossa época, profundamente interessante ler sobre essa questão da tirania das maiorias, não é? Num momento em que os neopopulismos, não é? Como se tem chamado, neopopulismos de esquerda, alguns, a maioria deles neorreacionários também, como eles se assentam nesse mecanismo, não é? De maiorias às vezes fantasmadas, de um povo que às vezes é também um produto de efeitos retóricos, efeitos de sentido, por exemplo, redes sociais, para criar uma espécie de sociedade homogênea na qual minorias, dissidentes, não têm necessariamente o medo da tortura e da execução, como era o caso no Antigo Regime, mas tem o medo da exclusão doce, branda, digamos, da categoria de humano, de respeitabilidade, dignidade, etc. E isso tem acontecido em várias latitudes e acontecido, inclusive, mais recentemente na América. Eu acho que isso não diria que isso é profético do Tocqueville, mas tem um alto poder de interpretação. Roberta. Uma pequeníssima correção, é que o Rodrigo me iluminou quando ele disse que ele citou o Adorno, e eu preciso fazer uma correção, é que eu disse o Gordon com a Wendy Brown e o Max Pansky. É o Max Pansky justamente que faz um ensaio nesse livro que eu citei, chama Autoritarismo, não foi traduzido ainda no Brasil, mas o título é Autoritarismo, é ele quem faz o Max Pansky. Eu falei Robert Gordon porque ele é o terceiro autor, mas que faz a análise do Tocqueville com Adorno. E acho que também, né, não sei se Lívia está de acordo e Rodrigo, acho que a importância que o Tocqueville teve no século XX para a dimensão, no âmbito das teorias democráticas, as dimensões participacionistas, né? A gente pode... Robert Putnam, o Bowling Allen, né? Mas outros autores que claro. Trouxeram Tocqueville, né, para o primeiro plano, assim, é como se ele tivesse sido, né, virou uma espécie de epítome da sua, ou associativista, né. Agora, podemos fazer uma rodada final e aí com liberdade. Vou botar algumas cartas na mesa, se vocês quiserem falar sobre o significado da obra para a história do pensamento universal, ou talvez alguma coisa que tenha ficado pelo caminho que vocês queiram falar. Mas eu teria curiosidade, sobretudo, de continuar ouvindo vocês a respeito de como esse livro nos ilumina para os problemas contemporâneos aqui, né? Se falou de neopopulismos, de problema hoje da polarização, você tem aí de novo, né, regimes autoritários, autocráticos, a China, a Rússia em ascensão, enfim, você tem o mundo contemporâneo e Tocqueville. Rodrigo. Eu estava comentando com a Lívia, antes de começar, como o mundo hoje é diferente daquele que se apresentava a nós nos anos 90, né? Quando parecia realmente que as velhas questões tinham sido deixadas de lado, né, e que a democracia liberal triunfava. E nós colocávamos a palavra democracia
imediatamente como igual a liberal. Democracia era liberal, porque havia do outro lado vencido o comunismo, por exemplo, não é? E havia outros regimes, mas democracia era liberal, era evidente. Havia esse modelo, né, nos anos 90. E acho que hoje, quando alguém como o Viktor Orbán, por exemplo, cria um rótulo, né, de democracia iliberal, não é ele que cria, mas ele populariza, eu acho que ele dá razão a Tocqueville. Tocqueville via no século XIX que a democracia podia ser liberal, tá? E outros autores também do período viam que a democracia poderia nada ter a ver com divisão de poder, com aceitação de diferentes modos de vida, aceitação dos não nacionais dentro do corpo nacional, por exemplo. Então, eu acho que esse aspecto, não é, a própria história do século XXI nos mostrou uma atualidade que talvez em outro momento histórico nós víssemos como evidente. Bom, é evidente, não é, que democracia rima com liberdade, né? Então, é esse caráter problemático entre as duas, esses dois polos, né? Democracia e liberdade, acabou vindo à tona na própria história recente nos últimos 10, 15 anos. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, que os novos autocratas, eles não são autocratas porque são membros de uma aristocracia de nascimento, nada disso. Eles encenam o homem comum. E para mim o Putin nos anos 2000 é o exemplo máximo disso, né? A maneira como ele encenava a hipervirilidade de um homem que caça, de um homem que é só mais um dentre nós. Então isso me parece um fato histórico que tem alta ressonância com aquilo que o Tocqueville nos dizia há 200 anos. Lívia Franco. Eu acho que nós somos todos de uma geração onde nós achávamos que a democracia estava garantida, não é? Vivemos todos a experiência do final da Guerra Fria e de como a democracia estava aí para ficar. Mas, de facto, depois lembrámos-nos, como estava a ser sublinhado, que afinal a democracia precisa mesmo de ser adjetivada. Não por acaso nós dizemos democracia liberal, mas também havia as democracias populares e também existem outros tipos de democracias que, de facto, são iliberais e não contemplam a liberdade. E isso deve-nos fazer pensar que, tal como Tocqueville diz, o facto novo da democracia é a igualdade, não é a liberdade, mas que a democracia boa precisa constantemente de ter liberdade também, não é? Porque senão, vejamos, nós olhamos para a escravatura ou nós olhamos para os totalitarismos modernos e aquilo que nós vemos há uma igualdade, mas é uma igualdade, todos estão na mesma condição, mas na ausência total de liberdade, não é? Os escravos são todos iguais na sua escravatura, exatamente porque eles não têm liberdade. E, de facto, eu acho que estes últimos anos, estas últimas década e meia, de facto, nós, de repente, relembrámos-nos que estes clássicos, porque Tocqueville já é um clássico, nos tinham falado disto e é importante recuperá-los. E é importante lê-los de novo, porque a democracia liberal, a democracia com liberdade, a democracia moderada é tudo menos um facto adquirido. E como também tivemos aqui na nossa conversa a referir, a democracia tem um lado que é um lado que muitas vezes, um plano inclinado, que muitas vezes de facto nos abre espaço para uma grande vulgaridade, para um abaixamento do nosso olhar e temos que procurar dentro da democracia os remédios democráticos para moderar a própria democracia. Um dos grandes filósofos contemporâneos franceses, especialista em Tocqueville, que é Hermann, fala mesmo disso, não é? Que, de facto, a democracia tem em si o seu veneno, mas também tem em si o seu próprio bálsamo e por isso é preciso pensar, refletir, estudar sobre a democracia e ler de novo a obra de Tocqueville. Roberta Soromenho. Eu faço o coro. Os malefícios da democracia não são externos. Eu acho que a gente se declarou democrático, parece que muito cedo, né? Como se a gente tivesse algo ganho, como se fosse um progressismo, como se fosse algo linear, progressivo e necessário, né? Então, uma vez adquirida a democracia, nos manteremos democráticos. E não, né? O Tocqueville está dizendo, o problema da democracia nasce de dentro dela. Não é preciso, então, a gente achar que
são tanques nas ruas, ou alguma coisa, né, de filme de ficção que vai chegar e detonar a democracia, né, como uma distopia literária, algo assim, né? Não é algo dessa ordem, né, quer dizer, é a própria igualdade que engendra a democracia, é ela também quem herda, mas como bem disse, né, a Lívia, né, é ali que estão é da ordem do humano, né, procurar as soluções para isso, né, e Tocqueville foi para a América justamente porque ali era o espaço que produzia, né, o que estimulava a imaginação, né, para copiar na França não era para copiar, né, não faz sentido, né, uma sociedade histórica, né, ser copiar, não faz sentido, né, não existe transplante de instituições, mas é para ativar, né, ativar a criatividade no sentido político, que tem essa faculdade. Então eu acho que não é uma garantia, né, de que a democracia se mantenha, mas é uma escolha. O bom é que a gente aprendeu que a gente tem liberdade para isso, inclusive para, né, romper esses ciclos de autoritarismo, né? Cabe a nós, né, cuidar da democracia. Ok, foi fascinante, mas autocraticamente eu vou encerrar a nossa conversa aqui, porque o tempo é um tirano e ele me obriga a isso. Mas eu agradeço a Lívia Franco, Roberta Soromenho e Rodrigo de Lemos. Eu agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.